dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante e muito engraçada, né? Uma coisa que mata a gente de rir, mata a gente de chorar, mata a gente de amar, mata a gente de abstrair valor e até mesmo nos ensina sobre a importância da variação, né? Da variação, porque a união faz a força e a desunião faz, de certa forma, é, alguma graça, né? Existem graças que são precisas e existem graças que não precisariam acontecer, mas já que aconteceram, vamos aprender com elas, não é mesmo? Então a gente vai entrar em um universo que o nosso organismo se utiliza para cerebrar aquilo que a gente chama de vida, né? Bom, nosso organismo ele tem conduções de extrair coisas da natureza, né? E aí, nessa extração, ele se torna um com a natureza. Ele se conecta com a natureza a partir daquilo que ele extrai. E tudo que ele extrai vira verbo, porque tudo que ele extrai funciona em seu organismo. E tudo que funciona procura uma harmonia. E a harmonia, ela se faz em vários sentidos. Um deles é o sentido da potência visual, que também divide sentidos com vários outros irmãos desse sentido, né? Digamos que a gente está falando de sentidos primários. E a o eletromagnetismo, né, é um poder de vibrar, né? É um poder de vibrar. E essa vibração, quando ela encontra moléculas semelhantes, ela se conecta, revelando-se em uma cor, né? Não sei se vocês já repararam, mas a gente vive afogado. Nós também vivemos dentro de um mar, né? Assim como a gente vê hoje com mais facilidade pela potência de educação que nós alcançamos, que é de certa forma é muito 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 boa, né? É saudável agradecer e bater palma para a educação que a gente alcançou. Porém, nem tanto, porque existe muita coisa para ser mudada. Mas sabemos que espécies elas vivem dentro dos oceanos, dentro de mares. A gente encontra várias espécies e classifica elas. Mas nós também somos espécies que vivem debaixo d'água. Só que essa água que nós somos dependentes, ela está numa concentração muito diferente. É uma evolução que a gente diz da dependência aquática. Essa organização que a gente chama de espécies terrestres também está debaixo de um oceano de
águas na forma gasosa. Os gases, né, que a gente respira e que o nosso organismo tem alimento para isso, tem canal de alimentação para isso, são água, né? Então toda essa água que está em volta de nós, né, que ajuda a gente a unir esses versos, também nos ajuda a enxergar e precisar dessas células que se adaptaram para essa relação. Porque, querendo ou não, a gente só tem isso porque a gente se relaciona com isso, né? A gente se afina harmonicamente a isso. Então, as cores, elas são afinações harmônicas desses encontros com esses gases, né? Essas águas, esses oceanos. Então, nessa vibração, o que acontece? Nós recebemos luz do sol, né? E essa luz do sol, ela vibra sobre a fonte eletromagnética, né? Ou seja, a gente chama isso de radiação. Essa radiação, que também é calor, transmite energia para as moléculas, porque as moléculas elas se aquecem em suas individualidades. E esse aquecimento faz com que elas movimentem-se, elas se dispersam. Essa dispersão, ela tem um limite dentro da forma molecular de cada uma das matérias. E nós somos matérias, nós possuímos massas, né? Quando essa energia chega a nós, a gente é elevado ao quadrado da reação disso. Não é à toa que a gente tem sombra e a gente tem carga, porque em nós o calor se dispersa. Então, à medida que esse calor vai entrando, ele vai carregando a gente e vai provocando dispersão na gente, né? E essa dispersão, ela tem várias camadas. Uma delas é a camada de energia que discorre de nós, também chamada de luz, também chamada de cor, por caráter de definições previstas pelo acordo do homem em comunicação, que fez até mesmo essa educação que a gente citou no começo do vídeo e que é alvo de aplausos, porque ela alcançou coisas muito boas, né? Ou seja, edições na humanidade que valem o aplauso, né? Valem o agradecimento, né? Bom, então a partir de tudo isso, a gente tem as cores e elas são bentas, digamos assim, né? As cores elas são bentas, assim como aromas bons, né? Que muitas rosas dispersam, né? Elas atacam diretamente o sistema nervoso central e elas edificam-se a partir de um sentimento que instala essa cor e até mesmo um impulso verbal que ela anota com essa consubstanciação, essa coexistência de nome
para uma cor, para um elemento muito potente, né? Um elemento de venda muito potente nessa história de relações dos homens com os objetos, porque nós somos naturalmente extratores para revelarmos em equilíbrio com essa relação. Nós somos extratores porque nós é, dependemos dessa extração para nos adaptarmos cada vez com mais sentimento de segurança e de privilégio de ter nascido, para nos reafirmarmos. Não é à toa que todos nós somos artistas. Porém, alguns são se ousam na arte de serem artistas e serem, de certa forma, é, é, desaversionados, né? Eles emitem a sua versão de artista, só que de uma forma que faz mais sucesso em um plano de se unir a indivíduos. Por exemplo, a gente tem vários planos de se unir a indivíduos. A gente tem um plano familiar, a gente tem um plano escolar, a gente tem um plano social, a gente tem um plano trabalhístico, a gente tem um plano religioso, a gente tem o plano da nossa imaginação. Então a gente tem vários planos de se unir a indivíduos e ser coleto por eles a partir das relações que a gente pode partilhar e revelar o artista que mora em nós sobre esse estado de graça de comunicar com outra pessoa, de conhecer outra natureza artística, né? Bom, e existem muitos artistas que são singelos, né? Que mesmo sabendo que são artistas por serem vivos, diminuem-se porque esse é o estado da arte deles, né? A arte deles está em se diminuir para ver o universo a partir dessa diminuição. É um poder artístico, querendo ou não, né? E não há dúvida sobre isso. Isso é dito pelas cores e pelos caráteres de qualidade de união de pigmentos que a gente chama dessa cor, ou seja, de frequência de onda que ocupa uma matéria sobre essa relação com a onda, né? A onda chega, carrega e se reflete. E nessa carga e nessa reflexão existe a cor. Existem também composições materiais que revelam cores novas. E a gente tem o trabalho de fazer o reconhecimento até mesmo por ciência e por interpretação de cor dos contrastes que uma cor pode ter a partir da quantidade de pigmentos que ela tem ou do decaimento da coloração desse pigmento a partir daquilo que a gente chama de colorimetria ou até mesmo espectroscopia de cor ou massa, né? Porque a energia que a cor advém de uma matéria pode ser decaída em espectroscopia de massa, porque energia também é massa, né? Bom,
Então, o que que a gente vai fazer agora, né? Vamos sair desse ambiente é, de grafismos de reconhecimento lógico a partir desse valor e vamos entrar naquilo que a gente chama de teoria prática de ciência em instalação do edifício da educação dos seres, né? A partir da propagação desse respeito, né? Que é um qualificador que sistematiza e modula todos nós sobre essa relevância que adquiriu o nome por uma academia, né? Por uma regra, por uma moral e vice-versa. Então, olha só, eu já abri aqui para nós um plano de ensaios, né? Ou seja, vou abrir aqui uma prancha para para criar essas aversões de atenção para aquilo que a gente chama de cores. Então, veja só, eu já pus aqui que cores são força. E aí, por que eu coloquei que são força? Porque, de certa forma, a radiação que chega das coisas, principalmente do Sol, né, colocando de forma primária aqui, né, mas poderia ser radiações feitas pela eletricidade também, daria, né? Essas radiações, ó, o que acontece? Elas saem desse núcleo que a gente chama de Sol, desse vibrador, dessa estrela vibrando no céu e percorre toda a galáxia, né? Todo o universo. Quando ele percorre, ele chega aqui na Terra, aqui, ó, né? E aí ele chega na Terra com uma característica, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o Sol aqui, 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 ó, a gente vai ter vários sóis. Vários sóis. Então a gente vai trabalhar com o Sol que chega aqui, ó, né? Com o Sol que chega na Terra. Então a gente vai pegar o arquivo do Sol que chega na Terra. E aí o Sol que chega na Terra, ele tem a característica que a gente reconhece muito a partir das cores e temperatura, né? Então a gente pode até mesmo colocar aqui, ó, são a força e a temperatura. Por que temperatura também são cores, né? Que à medida que esse sol bate, o sol ele é transformado em onda, né? O sol ele é uma onda radial, né? Então ele se desfaz em raio, né? A gente tem esse raio, né? O raio solar. E quando ele bate em uma matéria, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar que a gente abriu a Terra aqui, ó, né? Nós estamos lá dentro da Terra. E o Sol bateu em uma matéria, né? Vamos pegar essa matéria aqui, ó. O Sol bateu nessa matéria. E aí o que que o Sol fez? O Sol bateu nessa matéria e carregou essa matéria de Sol, ó. Né? Então, essa matéria ficou completamente carregada do Sol. E olha o que que isso representa. Representa quase que uma pedra caindo na água, né? É isso que representa quando o Sol bate nela. Isso aqui ele está super carregando.
E aí, quando ele carrega ao máximo essa matéria, né? A gente tem uma matéria carregada que começa a ganhar temperatura. Então, depois que ela carrega completo, que o Sol carrega completamente essa matéria, que é questões de milésimos de segundo, ela começa a ganhar temperatura. E ela começa até mesmo sentir esse ganho, porque o interior, o núcleo dessa matéria começa a ser expandido, começa a vibrar o núcleo, né? Então a temperatura ela chega ao núcleo da matéria. Bom, mas a gente vai parar aqui, ó, porque a nossa questão não é trabalhar com a radiação que chega ao núcleo, que é a radiação X, né? A nossa questão aqui é trabalhar com a radiação UV, né? Os raios visíveis, então a radiação violeta, ultravioleta, né? E essa aqui, ó, então esse fenômeno de carga que ocorre em milésimos de segundo é a ultravioleta. E aí isso permite a gente ver porque os nossos olhos capturam essa essa composição, né? Essa composição. O que é composição? É essa onda, né? A gente não enxerga o sol, mas a gente enxerga é, as ondas que o sol caracteriza. Então vamos escrever isso aqui, ó. Ondas que são caracterizadas pelo encontro com o sol, né? Pelo sol. Então, o sol, ele é como se fosse uma pedra que cai no oceano, né? Ele faz isso daqui, ó. Ele carrega o oceano. Então, se nós somos o oceano, ó, o sol, nós, o sol, ele vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Faz um oceano em nós, ó. E olha o que ele vai fazendo, ó. Ele continua na mesma proporção, escalando a gente para a gente ser visto a partir do estado da arte que ele encontra em nós. E o estado da arte que o Sol encontra em nós, ele revela a partir de cores. E cores são vistas pelo aquilo que a gente chama de... Olha que bonito. Olhos. Então olha só como que a natureza é benta, né? Olha só. Ela é mais inteligente do que parece. Até mesmo nas suas construções, né? Querendo ou não, enxergar isso é bem agradável, é bem gracioso. Olha a onda aqui, ó, se formando, ó. O surfista ele pega a onda, não é aqui, ó. A onda tá se formando e o surfista pega a onda aqui, ó, não é? Com a prancha. E a onda vai, ó, vem caindo até chegar na praia. E aí a praia, né? Se a gente olhasse isso aqui de cima para baixo, né? A gente veria até mesmo territórios. São seres humanos, querendo ou não, organismos vivos também são territórios. A Terra não tá brincando. A Terra ela tá estudando, ela tá aprendendo, né?
Bom, só que como a gente é bem limitado, por mais que a gente tenha tudo para saber, a gente se limite a partir das nossas relações, vamos trabalhar com o que sabemos, né? Então vamos trabalhar com o que sabemos. Bom, trouxe aqui para nós cores primárias, que são é, que são uma modulação da sabedoria, da onde parte é, um, um, uma energia que é forte, a mais forte. É uma energia mais forte no campo visível, que são as cores primárias. Porque a descendência dessas cores primárias vão nos dar cores, só que não vão ser tão fortes como como é classificado essa cor primária, né? Como é pré-estabelecido no serviço que essa cor primária é. Então, se a gente tem o campo saindo de uma pessoa quando ela ou de uma matéria quando ela encontra o sol, a gente tem as cores primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e vice-versa. Só que como o nosso olho, ó, ele consegue atravessar o que vem e ele consegue enxergar, por exemplo, dependendo das circunstâncias, da qualidade visual, ele consegue enxergar um determinado campo. Então ele pode enxergar desde a cor primária até a cor secundária, até a cor terciária, até a quaternária, quinta e assim sucessivamente. Só que ele vai abrindo essas portas e vai enxergando porcentagens das cores por causa do olho e das adaptações das células dos bastonetes que ocorre com o passar da vida e da utilização, né? Depende do atleta de visão. A gente tem atleta de visão. Então, dependendo do atleta de visão, ele pode ver várias cores, né? Ó, e abrir essas portas. Bom, isso é bem visto, né, para quem tem dúvida, nos animais. Animais, eles têm um atletismo muito maior com o campo da visão do que os homens. E animais conseguem ser muito fortes nessa relação com cores. E aí eles conseguem ver em campos muito diferentes do nosso, né? Por exemplo, se a gente vê essa banda de matriz de cor aqui, ó, dessa porta que a gente está vendo terciária, e às vezes até considera que elas são as primárias, talvez existem cores primárias que não conhecemos bem mais perto aqui que os animais conseguem ver, né? Simples assim. Talvez animais consigam ver raio-x, né? Sei lá, eu tô supondo aqui. Então isso ou a partir do atletismo deles eles consigam ver coisas assim que, né, que só eles sabem, né? Só a adaptação deles sabe. Talvez eles captam linguagens do universo que nós não conseguimos captar ainda. Por exemplo, a fala de Deus, né? Às vezes a gente capta, só que a gente capta em um quadro muito distante da resolução que a gente precisava ter para acreditar mais, né? Então, de certa forma, tem
essas correlações para poder a gente ter melhorar nosso potencial de crente, né? De crer em Deus. Cores primárias são as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores. Então, não podem ser criadas por combinação de outras cores. Quando a gente fala combinar cor, a gente combina matérias já coloridas, né? Ok? Isso é combinar cor. A gente combina matérias já coloridas. Por exemplo, pastas. Pastas que a gente chama de tinta, né? É uma matéria combinando cor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem como se fosse um pano assim. E esse pano, né, que representa para nós os átomos de uma matéria, revelam sobre o Sol. Quando o Sol bate aqui, ó, ele carrega essa matéria, por exemplo, ó, o Sol vem, bate aqui e carrega essa matéria, revelando aquilo que a gente chama de amarelo. E aí a gente pega outro pano, né, ou seja, uma outra matéria. E aqui é a representação dos átomos dessa matéria. E aí quando o Sol vem e bate carregando essa matéria aqui, ó, o que ele faz? Ele faz um oceano de ver, de converter essa matéria, esses átomos, naquilo que revela o vermelho. Então isso para nós é tinta amarela. Isso aqui para nós é tinta vermelha, né? Essa matéria, essa barra aqui, ó. Essa barra de achar alguma coisa de tinta matéria, tinta amarela e tinta vermelha. A combinação dessas barras nunca vai gerar uma cor pura, né? Uma cor primária. Porque a cor primária, a cor pura, não é gerada a partir de combinações. Ela nasce sendo o que é. As cores primárias são amarelo, vermelho e o azul. Então, o amarelo é primário, o vermelho é primário e o azul. Essas três cores são primárias. O amarelo, o vermelho, o azul. São as cores primárias que dão origem a todas as outras cores. A mistura de duas cores primárias gera as cores secundárias: verde, laranja e roxo. Então, olha só que legal. Nós temos essas três cores, ó, primárias: amar, vermelho e azul. E aí, se eu pegar o amar e o vermelho, eu vou ter uma cor nova. Se eu pegar o amar e o azul, vou ter outra cor. E se eu pegar o vermelho
e o azul, eu vou ter outra cor. E essas cores vão ser amarelo, vermelho, vão ser verde, laranja e roxo. Verde, laranja e roxo. Olha que legal. E aí a escala continua, né? O que você acha? Só que continua em várias condições, ó. Né? O encontro dessas quatro, por exemplo. E aí disso nasce o universo colorido. Né, uma salva de palmas pro universo colorido e por você poder enxergar, né? Isso me faz muito bem. É uma coisa muito boa para mim. Ver você sorrindo, ver você me vendo, para mim é ótimo, né? Você poder me ver. Por que que eu acharia ruim de você poder me ver? Por fim, ainda temos as cores terciárias formadas pelas misturas de uma cor primária e uma cor secundária. Então, se essas daqui são as primárias, essas são as secundárias e as terciárias equivalem para nós uma cor primária mais uma cor secundária. Então a gente tem para nós uma cor terciária, né? Existem apenas três cores básicas: o vermelho, o amarelo e o azul. Elas são consideradas primárias, pois não é possível fazê-las a partir de misturas de outras cores. Aqui a gente tem uma imagem para poder ressaltar. É importante ressaltar que o branco e preto não são cores primárias. Então vamos ressaltar aqui, ó. Branco e preto não são cores primárias. Vamos deixar isso aqui nesse crédito aqui. Se considerarmos o sistema aditivo de cor, aquele formado por ondas luminosas, como televisores e telas, o branco é resultado da união de todas de outras cores nesse sistema e o preto é criado a partir da ausência de cores. Então, branco representa a união e preto representa a ausência. Então, quanto mais cor, mais é o branco, né? Ó, cores primárias dão origem a cores secundárias. Quando as cores primárias são misturadas em pares, é possível formar outras cores chamadas de cores secundárias, que são verde, laranja e roxo. Aqui, ó. Azul mais amarelo é verde, amarelo mais vermelho é laranja, vermelho mais azul é roxo. É... Cores terciárias, mistura de cor primária e secundária. Cores terciárias são formadas a partir da combinação de uma cor primária e uma cor secundária, a gente já viu. Cores primárias da luz, sistema aditivo.
Ao contrário das cores primárias dos pigmentos, as cores primárias da luz do sistema aditivo são o vermelho, o verde e o azul. Então, cores primárias da luz: vermelho, verde e azul. É o vermelho, verde e o azul. Ao contrário do amarelo, vermelho e azul. Qual que entra no lugar do amarelo é o verde. Este conjunto de cores é comumente conhecido como RGB: Red, Green, Blue. Red, Green, Blue. Red, Green and Blue. Blue. Quando combinadas, são capazes de produzir sensações visuais de ondas de cores. Então, quando combinadas, elas fazem isso daqui, ó. E elas fazem as escadas, né? A cor branca, por exemplo, pode ser formada quando há a combinação de todas as três cores primárias. Então, branco, a soma dessas três é o branco. Da luz ao mesmo tempo. O sistema de cores RGB é referente aos objetos que emitem luz, como monitores, computadores, televisões, celulares, câmeras digitais, etc. Então isso daqui, ó, essas cores, elas são para a modulação eletrônica, ok? É para fontes que emitem luz e não a luz do sol, que é radiação, né? É a eletricidade. Então isso aqui, modulação eletrônica, né? Com base na eletricidade. Então, olha só que legal. Pensando nessa questão de cores que a gente falou, que é são muito sofisticadas e já acontecem há muitos anos e vai continuar acontecendo, as cores também são sensações. Produzem sensações, né? A partir do momento que elas entram pelos olhos, né, por mais que elas estejam instaladas em objetos e matérias, né, existe a composição e decomposição da luz. Se a gente decompõe uma matéria, por exemplo, a gente tem uma matéria aqui, ó, né? E aí nessa matéria, o que a gente vai? A gente vai fazer a decomposição dela. Então a gente vai falar assim, pesa, né? Cores, tamanho, nome, utilidade. Então olha só, tudo isso aqui, ó, rege para nós, reza para nós uma sensação. Tudo isso para nós reza uma sensação, ó. Isso tudo aqui, ó, reza para nós uma sensação. Gera, né? Então a gente sintetiza tudo isso. Só que quando a gente quer operar celestialmente, a gente precisa de
dividir, somar, subtrair ou multiplicar esses versos aqui, ó. Essas linhas de versos. E aí a gente utiliza a técnica de decomposição somática, né? Ou seja, a gente reconhece cada uma dessas linhas em nomes, em substantivo. Então, essa técnica de decomposição somática, ela estabelece a afinação, ou seja, ela confina essa linha de verso a um substantivo. E é isso que ela fez com a cor, com peso, por exemplo. Ó, o exemplo aqui, ó. 3 quilogramas, peso, né? 3 quilogramas. Cor. Vamos pôr a cor marrom. Tamanho. 2. Vamos pôr 20 centímetros. Nome. A gente coloca caderno. Livro. Vamos pôr livro. E utilidade. Leitura. Então olha só. Sensação. A sensação que isso tudo causa. Aí a gente entra em um outro universo. Causa uma sensação de relaxamento, né? De inteligência, né? Então o livro, ele de certa forma, é a inteligência. Quando a gente fala livro, a gente vê isso daqui, ó. Não é mesmo? Como se fosse um eixo que une um bloco de conter modulações de contas. Então ele é um eixo que contém um bloco de conter transduções de sinais, modulações de contas de sensações de um autor, não é mesmo? Então a gente decompôs, e agora que a gente decompôs, a gente consegue calcular ou chegar perto de saber o que o marrom significa dentro dessa composição de inteligência, de relaxamento, né? Porque a gente começa a fazer as redes de desassociação. Redigir associação, né? E aí, olha só. Quando a gente filtra muito, decompõe muito, a gente tem uma técnica de tabela associativa. E olha só para nós, ó. A gente começa a ter significados. Olha que legal. Eu vou clicar aqui, ó, marrom. Qual que é o significado da cor marrom? A cor marrom significa conforto, segurança e simplicidade. É a cor da terra e da madeira e por isso está também associada à natureza. Assim também é possível associar a cor marrom a produtos naturais e com um estilo de vida saudável. Antigamente era associada aos agricultores e às outras atividades ao ar livre. Aí a gente tem, ó, a cor marrom a partir desse sistema de cores de luz, né, o RGB.
Quando usada na decoração de interiores, a cor marrom transmite uma sensação de calma, conforto físico e qualidade. No entanto, como acontece com várias cores, também pode ter ligações negativas. Neste caso, o marrom é associado por algumas pessoas à mesquinhez ou falta de requinte. Relativamente ao Feng Shui, o marrom é muitas vezes associado à segurança e prosperidade material, com aquisições de bens. Segundo a cultura ocidental, marrom representa a seriedade, maturidade, estabilidade e responsabilidade. Quanto ao sistema e coordenadas de cores, a gente tem um mapa de cores. RGB. A cor marrom é classificada como RGB 150, 750 e CMYK 25, 70, 100, 25. Isso aqui são as coordenadas das cores a partir de uma tabela de cores. Então tá vendo como que existem a técnica que é a tendência de exportar sensação sobre a reprodução sensitiva de um organismo vivo, né? Então isso aqui é chegar perto do que a extração do organismo vivo sente ao ver a cor marrom, que é um substantivo abstrato. Cor é abstrato, você não pega a cor, você pega a matéria. Voltando aqui então, a gente tem várias formas de reduzir dependendo da ligação que a gente quer fazer de uma cor para sua associação material, né? Por vários estudos e trabalhos. Bom, então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa técnica, né? Vai tentar servir um pouco de conhecimento e preparar um pouco de conhecimento aqui, ó, a partir dessas lâminas e desse artigo, né? Um melhor entendimento, né, de ocupar a importância e de praticar essa concentração para as cores, afinal elas nos arriscam, né? Elas fazem contrastes em nós. E olha só como que os contrastes são elegantes, né? Se a gente pega uma linha de contrastes, eles permitem ir ao infinito e além pela fractância matemática que eles pedem, né? Existe um lado fractativo da esperança da cor nunca morrer, né? Sobre a escuridão que o universo aparece ser, mas não é graças à energia, não é mesmo? Bom, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo para trabalhar com essas cores. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e fui!